Hã? Para ver o fim. Imagina. Pedro servia Jesus de longe. E agora Pedro, ele senta para ver o fim. Por incrível que pareça, nós estamos no fim. Por incrível que pareça, há muitos aí fazendo tudo para Jesus voltar. Mas há muitos que, assim como Pedro, eles estão sentados para ver o fim. Eles estão sentados para ver como é que vai terminar, como é que vai acabar. Em outras palavras, Pedro, ele sentou e vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. E quantas vezes nós não vemos isso na igreja? Enquanto alguns estão ali empenhados para organizar a semana de oração jovem, outros estão sentados para ver como é que vai ser. Enquanto alguns estão empenhados para organizar acampamento, outros estão, vamos ver, ano passado era fundamental, vamos ver como vai ser esse ano agora. Quantas as vezes a igreja está envolvida, alguém quer fazer alguma coisa, mas alguns estão sentados para ver como vai terminar, para criticar. E a pergunta nessa manhã para nós é: como pode? Nós estamos no fim, e em meio ao fim, nós estamos sentados para ver como é que vai terminar. Para um pouco, reflita um pouco nesse momento. Sentados para ver o fim. E Pedro estava ali sentado. Pedro agora servia Jesus de longe. Em poucos minutos sem Jesus, em poucas horas sem Jesus, Pedro começa agora a levar uma vida diferente. E sabe o que diz a história? Quando você abrir sua Bíblia agora no último capítulo de João, acompanhe comigo, o último capítulo de João. O último capítulo de João. Acompanhe comigo. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Ao você encontrar, olhe para cá nesse momento. Jesus agora, ele já tinha sido levado à cruz. Jesus agora já estava morto. Você vai perceber agora o que pode acontecer em poucas horas sem Jesus, o que pode acontecer na vida de um jovem. No capítulo 21 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se com os discípulos junto a Mar Tiberíades, e foi assim que Jesus se manifestou. Estavam ali todos reunidos, Simão Pedro, e aí vai contando os outros discípulos que estavam ali. No verso 3 diz assim, olha, observe o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos pescar contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Olhe para cá um pouco nesse momento. A história diz agora que os discípulos estavam ali, reunidos ali junto ao Mar Tiberíades. E disse que eles estavam agora pescando. Você diz: pastor, mas qual é o problema dele estar pescando, pastor? Qual é o problema dele estar ali reunidos pescando? Sabe o que significa isso? Isso significa que os discípulos, que Pedro voltou para a vida que levava antes. Pedro voltou para a sua vida de antes. Em pouco menos de 48 horas, Pedro volta para a sua vida de antes. Quando Jesus chamou Pedro para ser pescador de homem, chamou Pedro para nunca mais voltar atrás, chamou Pedro para ir avante, chamou Pedro para continuar levando a cruz, chamou Pedro para ser ali um representante seu. Mas Pedro agora volta a pescar junto com os discípulos. Voltou a sua vida de antes. Isso é o que eu vou falar para você nessa manhã. Cuidado, porque em poucas horas sem Jesus, você pode voltar à sua vida de antes. Talvez haja alguém nessa manhã aqui que esteja dizendo: pastor, meu maior medo é voltar, pastor, a ser o que era antes. É voltar a fazer antes, pastor. Talvez haja alguém aqui que tenha medo de que o velho homem nasça no seu coração. Há muitas pessoas na igreja que voltam a ser o que era antes, a frequentar os bailes da vida, as festas da vida, a voltar a beber, a voltar a fumar, a ver tudo que é proibido. Em poucas horas sem Jesus é suficiente para o inimigo levar você a fazer o que você fazia antes. Uma vez que você volta para o terreno inimigo,
se torna difícil você sair. E eles estavam ali pescando, voltaram a fazer o que fazia antes. E diz que naquela noite nada o quê? Nada apanhado. Alguma vez na vida você foi fazer algo e nada aconteceu, o resultado não veio. Alguma vez na vida você tentou jogar a rede e não deu certo. Naquela noite nada apanharam, nada conseguiram. No verso 4 diz assim, observe comigo: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, e todavia os discípulos não reconheceram que era o quê? Que era ele. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus com ele, e os discípulos não reconheceram que era ele. E aqui tem uma pergunta para vocês aqui. Há um verso aqui que fica difícil de compreender. Como é que pode alguém que andou com Jesus, alguém que viu os milagres de Jesus, que durante 3 anos e meio esteve com Jesus, mas agora não reconhece que era Jesus? Como pode isso? Como pode alguém que era amigo de Jesus, alguém que subiu um monte com Jesus, alguém que andou ali sobre o mar e não reconhece Jesus agora no seu meio? Como pode? Sabe, só há uma maneira de entender esse verso. Sabe como? Só há uma maneira. É quando nós olhamos para nós mesmos. Onde muitas das vezes nós, assim como Pedro e os discípulos, nós estamos com Jesus, nós andamos com Jesus, mas não reconhecemos que Jesus está no nosso meio. Porque é muito fácil você olhar para os discípulos, olhar para as pessoas e dizer: mas por que ele não fez? Por que ele não faz? Por que ele não volta? Por que ele não se entrega? Por que ele saiu da igreja? É muito fácil nós olharmos para as pessoas e analisar a vida das pessoas. Sabe, talvez haja alguém nessa manhã que está nos visitando aqui, alguém que saiu da igreja, alguém que não está mais no nosso meio. Eu quero dizer para você: se há alguém que entende você é Jesus. E sabe, irmãos, às vezes nós somos muito cruéis. Nós somos muito bons a olhar para as pessoas, mas nós somos péssimos a olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos: mas poxa, você nasceu na igreja, você esteve com Jesus, agora você saiu da igreja, agora que é isso? Quantas das vezes nós, assim como discípulos, estamos com Jesus, mas estamos longe de Jesus? Quantas das vezes? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus entre o quê? Entre eles. Sabe, você pode passar uma noite inteira na escuridão, mas sempre ao clarear da madrugada, Jesus Cristo irá aparecer. A profecia diz que antes do sol nascer, Jesus Cristo já está ao nosso lado. Que maravilha isso! Aqui está uma analogia, aqui está um simbolismo, que em meio a esse mundo de trevas, um dia Jesus Cristo irá aparecer e nunca mais haverá noite, nunca mais haverá trevas. Jesus Cristo será o nosso próprio sol. E o verso bíblico diz, capítulo 21, verso 4 diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos reconheceram que era ele. E o verso 5, observe o verso 5, diz assim: e perguntou-lhe Jesus: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? E responderam eles o quê? Não. Agora olha para cá um pouco desse momento. Olha para cá um pouco desse momento. Pedro havia traído a Jesus. Pedro estava agora distante de Jesus. A maioria dos discípulos pisaram na bola. A maioria dos discípulos agora estavam distantes de Jesus. Voltaram a fazer o que fizeram antes. Se você fosse Jesus, e se alguém tivesse traído você, se por acaso alguém tivesse pisado na bola com você, quando você se encontrasse com uma pessoa que pisou na bola com você, o que você faria? Talvez você faria o seguinte: meu irmão, você pisou na bola, hein, cara? Cara, não dá para confiar em ti. Você fala muito, mas você, poxa. Outra vez você diria assim: olha, você nem olha para mim, nem olha para mim. Porque é melhor você não olhar para mim, porque se olhar para mim, o negócio fica feio. Talvez alguns outros de nós fariam o seguinte: meu irmão, você só faz falar, você não cumpre. Olha, nunca mais eu quero saber de você criou na bola mesmo. Mas interessante, quando Jesus se encontra com os discípulos,
Sabe o que ele diz? Jesus poderia ter chegado e falado o seguinte para eles: poxa, Tomé, João, o mais difícil eu fiz. Filhos, o que vocês estão fazendo aqui? Eu dei minha vida por vocês e vocês voltaram a fazer o que eu dei antes. Voltaram para a beira da praia. Voltaram para esse emprego que não é o que eu quero para vocês. Sabe o que Jesus faz? Sabe o que ele faz? E sabe, irmãos, eu chego a me arrepiar com a pergunta de Jesus. Eu chego a ficar apaixonado pela pergunta de Jesus. Sabe o que ele disse? A primeira pergunta de Jesus foi o seguinte: filhos, vocês comeram alguma coisa? Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa isso, jovens? Jesus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Ele está preocupado sim ou não, se por acaso você está aqui, ou você está triste porque o teu namorado não veio. Ele está preocupado sim ou não se você está aqui, mas se você vê só com a passagem da vida. Ele está preocupado se você está aqui ou não, mas que o teu coração está despedaçado porque os teus pais estão separados lá na tua casa. Ele está preocupado se você está aqui, mas você está desesperado com o emprego que você não tem. Ele está preocupado que você está aqui, mas você está triste, com o coração cheio de lágrimas, com as tristezas da vida. Jesus se preocupa sim. Ele se preocupa sim com os detalhes da vida. Ele está preocupado sim se o dinheiro da feira não está dando todos os meses. Ele está preocupado sim que a faculdade que você faz não é o que você quer. Ele está preocupado sim com as briguinhas dos seus relacionamentos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa? Vocês comeram? Vocês estão bem? Vocês comeram? A primeira pergunta que a irmã fez para mim quando eu cheguei aqui foi: pastor, você já tomou café? Acho que a irmã você tem fé mesmo, irmã. Sabe, Jesus olha para você e diz assim: você está bem? Você está bem? Talvez ninguém está preocupado se você está bem ou não. Talvez para alguns está bem para você. Mas Jesus se preocupa sim com o teu namoro. Ele se preocupa. Que pergunta extraordinária. Verso 21. E perguntou Jesus: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Então Jesus diz o seguinte: olha que coisa bonita. Lançai a rede à direita do barco e o quê? E achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Passaram a noite inteira pescando o quê? Nada pescado. Eu pergunto a você: o mar tinha peixe, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que não pescaram nada? O mar tinha peixe, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Por que não pescaram nada? Hã? E por que aqueles que estão com Jesus pescam às vezes, ganham às vezes, e os que estão com Jesus não ganham e perdem? Você que está com Jesus nos dá o direito de ganhar, de namorar o Francisco, a Daniele, a Maria. Você que está com Jesus às vezes nos dá o direito melhor do que os dos ímpios? Será não? Porque se for assim, tem motivos para você às vezes se revoltar, sair da igreja. Você conhece um ditado que diz assim: às vezes o mar está mal para peixe. Quem conhece aqui? Nada apanhado. Sabe por que, jovem? Porque às vezes realmente o mar está mal. Nessa vida que nós vivemos, às vezes você pode fazer tudo certo, mas às vezes nada vai dar certo. Pastor, poxa, pastor, eu estudei, pastor.
Sabe, aquele concurso naquela prefeitura merecia. E por quê, pastor? Sabe, pastor, eu tenho me esforçado, mas vestibular que eu quero, eu não consigo. Sabe, pastor, eu sou fiel, eu sou sincera, eu oro, eu confio em Deus, faço tudo certo, mas não consigo arrumar um namorado decente, um homem fiel, um homem temente a Deus, alguém que me ajude. Sabe, pastor, eu sou fiel, mas eu busco, eu sou apaixonado por alguém, mas a pessoa não corresponde. Sabe, pastor, os negócios dos meus pais dão tudo errado. Sabe, jovens, às vezes nessa vida tudo vai fracassar. Naquela noite nada pescaram. E sabe, os discípulos, humanamente falando, eles sabiam de pesca mais do que o próprio Jesus. Mas o mar estava rindo para peixe. Não é que os peixes estavam reunidos ali numa festa ali. E Jesus diz assim, olha, lança direito, porque está todo mundo à direita. Não é isso. É porque às vezes nessa vida você pode fazer tudo certo, mas tudo dá errado. Mas aí entra Jesus nessa. Aí vem Jesus. Aí Jesus vem e pergunta para você como foi. Como aconteceu. Como está. O que você precisa. Jesus diz, olha, lance à direita e achareis. E quando eles lançam ali a rede, dizem que a rede veio cheia de peixe. Foi uma pesca milagrosa. Sabe por quê? Porque Jesus